Pentecostalismo, a experiência. Olá, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao assunto começado ontem e será o mesmo tratado durante esta semana. Estaremos falando sobre o movimento pentecostal, o pentecostalismo, cada dia abordando um assunto específico dentro desta temática. E hoje estarei falando sobre a experiência. No vídeo de ontem eu falei sobre a unção, o que fez o batismo no Espírito Santo na vida de Pedro. Foi o vídeo de ontem. Se você não assistiu, procure aqui na playlist, abre a playlist dos vídeos, você vai encontrar o vídeo de ontem. Hoje eu vou falar sobre a experiência. Pentecostalismo, a experiência. Você vai ver que é extraordinário quando olhamos para esse ponto, para esta questão, a parte da experiência. Esse é muito interessante, é uma das coisas que mais marcou, ou mais marcaram a minha vida durante estes anos que eu sirvo ao Senhor. Quero já agradecer a sua atenção, obrigado a vocês, meus seguidores, obrigado a vocês que oram por mim, obrigado a vocês que contribuem financeiramente e me ajudam a continuar levando a palavra de Deus e desenvolvendo o meu ministério, que é para além do YouTube. É claro, estamos falando aqui de um ministério atuante que temos desenvolvido para a glória de Deus. E aqui no YouTube nós compartilhamos pequenos estudos, testemunhos, experiências e também oramos pelas pessoas. Temos recebido muitos testemunhos, temos tido bons feedbacks e é o que me motiva continuar gravando vídeos. É isso, para mim o vídeo me toma tempo. Me toma tempo para gravar, me toma tempo para preparar às vezes o assunto. Não é tão simples chegar aqui e falar. Tem dia que a correria é tão grande e a cabeça da gente está tão agitada com outras questões que você tem que se concentrar para chegar aqui e gravar o vídeo. Então eu não sou um youtuber, eu não vivo de vídeos. O meu canal não é monetizado, eu não recebo monetização. Por isso você também não encontra aqui propaganda nenhuma, não tem que ficar pulando. Ele até estava habilitado antes, mas aí eu recebi uma mensagem, faltava lá alguma coisa na minha documentação, eu enviei o que eu tinha e acabou ficando assim. Mas não é monetizado, eu não dependo disso, eu desenvolvo um ministério visitando pessoas nas casas, que eu julgo hoje um dos ministérios mais necessários, pregando nas igrejas, faço culto nas casas, nas empresas, ao ar livre, em qualquer lugar, e também viajamos atendendo agendas e convites para todo tipo de evento dentro daquilo que a igreja evangélica trabalha. Muito bem, muito obrigado a vocês, muito obrigado à sua audiência. É um prazer estar aqui e saber que Deus, através desta palavra, vai produzir alguma coisa na vida de muitos que estão me ouvindo. E como eu estava dizendo, o que me motiva sempre a gravar, e eu quero investir, e eu vou investir nesse canal, eu tenho muitas ideias para colocar aqui em prática, para colocar estudos e tal. Mas, irmãos, tudo é assim, tem o tempo de orar, pedir direção, pedir sabedoria, pedir recursos que eu também não tenho, né, para investir no equipamento melhor, um equipamento mais profissional, criar um ambiente. Vocês podem ver que estou gravando aqui hoje, né, num outro ambiente, eu não estou em casa nestes dias, por isso estou gravando aqui em um outro lugar. Mas eu quero ter um lugar específico, preparado para isso, e vamos chegar lá. Deus vai nos dar condições, porque o dono da obra é Deus, não sou eu, e o dono da palavra também é Ele. Nós somos apenas os seus mensageiros, os seus servos, e para nós é uma honra indizível servir a este Deus e proclamar a sua palavra. Se você gostar deste vídeo, deixa ali o seu joinha, não custa nada, querido. Se você é um crente em Jesus, abençoe meu canal dando um like, isso não te custa nada, a não ser um breve movimento, um gesto de tocar ali. Esse vídeo será sugerido a outras pessoas, que assistindo ele podem ser abençoadas como você foi.
Quem sabe você até nem não gostou, mas para outra pessoa vai servir a palavra de Deus, e assim nós vamos num culto, alguém ouve a mensagem, para ela não serviu, foi até uma mensagem boa, mas não tocou nela. Mas para outra pessoa que estava lá, era aquela palavra que ela precisava. Deus falou com ela naquele dia. Então, isso que é o importante, o meu maior pagamento, digamos assim, é ver resultado, é ver as experiências, os testemunhos que as pessoas mandam para mim via WhatsApp, alguns ficam nos comentários, outros mandam para mim, contando experiências, ou o que Deus falou, ou que Deus deu uma direção, ou que há anos orava para saber sobre isso e não sabiam. Então, esse é o objetivo do canal, esclarecer com estudos bem simplificados, bem mastigados, contar testemunhos, experiências, aquelas coisas que avivam a fé. Porque nós temos que ouvir coisas que avivam a fé, que enchem o nosso coração de fé. Infelizmente, as redes sociais estão cheias de coisas com conotação negativa, morte, tragédias, corrupção, tanta coisa ruim, tantos escândalos, tantas coisas que só jogam a gente para baixo. Então nós precisamos nos encher de coisas boas, encher com a palavra, com testemunhos poderosos que vêm edificar a nossa fé e nos lembrar que o nosso Deus vive, que Ele está sentado no alto e sublime trono, governa o mundo e cuida das nossas vidas. Isso que é importante. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44, nos diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os que ouviam a palavra. Eles estavam reunidos para ouvir a palavra. Isso é o mais importante de tudo. Depois o que acontece é consequência da palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Interessante isso. Pedro já tinha chegado ali, pregado a mensagem evangelística, digamos assim, explicando a questão da salvação de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Ali há uma experiência que eu vou comentar aqui nesse vídeo, mas no final, depois de tudo aquilo, eles pedem que eles fiquem alguns dias ainda. Por quê? Porque eles precisavam receber ali um discipulado. Mas o discipulado que eu estou falando aqui não é igual nos moldes de hoje. Não que eu esteja dizendo que os de hoje não são bons ou estejam errados, mas estou explicando a diferença de culturas, de tempos. Era basicamente o ensinamento daquilo que são as bases da fé, que eles precisavam para dali dar continuidade. E Deus é tão maravilhoso que pessoas que recebem em alguns momentos apenas o essencial, né, o mais importante, e depois não têm um acesso a uma igreja, a um ensino bíblico, uma escola dominical, por alguma razão, de lugar, de distância, Deus tem formas de trabalhar que esta pessoa venha a desenvolver a sua fé. Você vê isso no caso do eunuco, que estava retornando de Jerusalém. Deus manda Filipe ir até a ele. Quando Filipe chega, ele está viajando num carro, que não é um carro igual a hoje, é claro, era aqueles carros, aquelas caixas que os escravos carregavam, 2 na frente, 2 atrás, um negócio quadrado, almofadado, e alguém ia ali dentro da realeza, né? Se viajava assim, era num carro desse que ele estava viajando. Ou talvez puxado a cavalos, eu não sei, porque não diz ali uma carroça, não importa.
Mas importa é que Filipe chega e faz a pergunta para ele: você entende o que está lendo? E o eunuco disse: como eu posso entender se alguém não me explicar? E é verdade, irmãos. Como podemos entender alguma coisa se alguém que já aprendeu primeiro não explique para nós? Porque depois de um tempo que você pega o jeito da coisa, que você já desenvolveu a sua fé, você já aprendeu a entender melhor um pouco a Bíblia, a coisa vai embora, você vai lendo a Bíblia. Né? Hoje tem Bíblias de estudo, com comentários ali, com notas, com estudos, com gráficos, não é verdade? Tem livros, tem comentários bíblicos que ajudam a pessoa a entender, aquele que está começando. Mas no começo precisa alguém dar um norte. Então o eunuco foi embora e anos depois, aproximadamente 30 anos depois desse acontecimento, que o Filipe pregou para o eunuco e batizou ele no caminho, numa água que se encontrava no caminho, quando o primeiro dos apóstolos chegou lá, eu não me lembro exatamente agora se foi Bartolomeu ou se foi Mateus que foi para aquela região da Etiópia. E quando eles chegaram lá, havia uma igreja estabelecida, com muitas pessoas, inclusive com alguns membros da realeza. E quem fundou a igreja, o eunuco, que Filipe pregou uma vez e já batizou ele instantaneamente ali, no caminho. E o eunuco ainda pergunta, olha aí a água, quem impede que eu seja batizado? Veja que hoje algumas igrejas iriam dizer, não, você tem que ficar algum tempo na igreja, você tem que passar por um discipulado, você tem que passar por uma observação para ver se o teu testemunho é um testemunho cristão mesmo. Mas naquela época, não só nesse quesito aqui, no mesmo dia que as pessoas criam, eram batizadas. Ah, pastor, mas e aquelas que não se converteram de verdade e não permaneceram? Queridos, eu sou pastor há 30 anos. Quantas pessoas hoje que estão há um ano na igreja esperando se batizam e depois não permanecem? Ou não foram mudadas? Tempo não muda. Quem muda é a palavra, é o Espírito Santo. Aquela pessoa que entrou na igreja decidida a ir até o fim, ela vai ir. Batize você ela hoje daqui 10 anos. Aquela pessoa que não vai permanecer, você pode esperar 5 anos para batizá-la, ela não vai permanecer. Então, não estou contra as organizações da igreja, mas não é um modelo bíblico e nem aquele único que deve ser defendido. Então, não me interprete mal, eu não estou contrariando, estou mostrando como que as questões de Deus não é igual nós pensamos. E a ligado ao pentecostalismo, aí, irmãos, aí transcende tudo. Aí vai muito além de tudo que você imaginar. Então, esse contexto, o que acontece aqui? A Bíblia está falando de um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele não era um judeu, mas ele era um homem muito piedoso. O que é piedoso? Aquela pessoa que vive em função dos demais, tem uma vida bem, como que eu posso dizer, uma vida consagrada, uma vida humilde, uma vida de dedicação mesmo a Deus, né? que vive o evangelho, digamos assim. Esse homem vivia isso sem conhecer realmente a palavra. Ele dava esmolas continuamente, diz a Bíblia, e fazia contínuas orações. Era um homem procurando Deus. E Deus lá do céu, claro que viu. E Deus então acelera o processo, quebrando o protocolo normal, para logo levar a mensagem verdadeira a este homem. Porque se esse homem, com aquele pouquinho de luz que ele tinha, ele já vivia aquela vida, sem conhecer Jesus, sem ter sido nascido de novo, sem ser batizado com o Espírito Santo, sem nada, ele já era um modelo para crente. Há muitos anos atrás eu pregava esse texto e eu dizia para a igreja, irmãos, o centurião era um não crente modelo para crente, tão modelo que Deus manda um anjo conversar com esse homem. E diz para ele, olha, mande chamar Pedro, que você tem que ouvir a mensagem de Pedro, porque eu tenho algo com você. Deus não muda a regra. Ele pode quebrar a forma de fazê-la, ou seja, Deus não mandou o anjo pregar para ele, mas mandou um anjo até ele dizer, chame a Pedro.
É engraçado que Deus poderia ter falado direto com Pedro primeiro, né? Mas ele precisava saber que um ser divino o visitou. Isso é o primeiro ponto, para que ele tivesse consciência que estava lidando com algo real. Porque o entendimento e o conhecimento de Deus que ele tinha era muito pouco. Segundo, para saber que aquele homem que o anjo iria lhe mandar chamar, vinha representando o Deus verdadeiro. Por isso o anjo vem, passa a orientação para ele, passa o endereço da casa onde Pedro estava. Pedro estava em Jope, né? Lá jejuando, orando, teve aquela visão, né, do lençol com os animais, ali Deus já estava mostrando para ele a salvação dos gentios. Não vou entrar nesse mérito, querido, senão meus vídeos ficam muito longos, né? Mas eu estou dando um pano de fundo aqui para você entender o que eu quero falar, aonde eu quero chegar aqui, no vídeo de hoje. Quando Pedro, então, depois que daí o Cornélio mandou os seus empregados chamar o Pedro veio, trouxe uma comitiva, aqui diz os da circuncisão. Quem eram o que se chama da circuncisão? Eram os judeus. Os judeus, porque os judeus todos eram circuncidados, então os da circuncisão eram os judeus. Um grupo acompanhava ele, mas ali havia várias coisas contrárias à tradição judaica, à lei judaica, entrar na casa de um gentio, sentar à mesa de um gentio, comer à mesa de um gentio. Não se tinha ainda certeza se a salvação também era para os gentios. A princípio se entendia que era para os judeus. Por isso, quando Pedro chega lá, Pedro, no contexto aqui, você pode ler depois, Pedro fala, olha, não me alisto, vir aqui, etc, e tal, fala tudo aquilo, mas começa a pregar para eles. E Cornélio havia reunido ali a sua família e muitas pessoas, seus empregados, todo mundo, para ouvir o que aquele homem de Deus trazia da parte de Deus para ele. E a parte que eu mais gosto no texto é que quando Pedro está pregando ainda, a Bíblia diz, caiu sobre eles o Espírito Santo. Foi aqui o texto que nós lemos, né? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu sobre eles o Espírito Santo. E todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram, porque ouviam eles falando em línguas e glorificando a Deus. Lembram que eu falei no vídeo anterior, que nós, pentecostais, entendemos que o dom de línguas é um sinal, uma evidência de que aquela pessoa foi genuinamente batizada com o Espírito Santo. Por que cremos isso? Falei no vídeo anterior, porque todos os textos que lemos, onde há uma menção de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, há a menção seguinte delas falando em línguas, glorificando a Deus ou profetizando. Como nós vemos nos dias de hoje. Então, quando o texto diz que eles falavam em línguas, não está dizendo que era na língua deles, porque senão o texto não iria dizer, e eles falavam na língua deles. Ou eles falavam na nossa língua, ou no grego, ou no latim, ou no hebraico. Não. Diz que eles falavam em línguas, então agora que eu já estou entendendo que seria aquilo que a Bíblia também chama das línguas estranhas, ou falavam em mistério, e também glorificavam a Deus. E como que eles sabiam que eles glorificavam a Deus? Como acontece na igreja hoje. Quem já viu um evento, um trabalho de muitos batismos, você vê que ao mesmo tempo que as pessoas estão ali sobre o derramar do Espírito, sobre o cair do Espírito, tomado daquela efusão de alegria e um poder, uma coisa sobrenatural que os envolve, eles glorificam a Deus, glória a Deus, aleluia, e ao mesmo tempo vão falando em línguas, isso vai se mesclando, ou para mais ou para menos. Vocês estão entendendo? Agora, observe bem que eu quero falar hoje sobre a experiência, e eu vou te dizer, meu irmão, com toda a segurança de um pastor pentecostal, não há regras para batismo com o Espírito Santo, não há regras, eu não as vejo na Bíblia. A Bíblia nos orienta, você vê aqui vários textos que, por exemplo, Paulo encontrou alguns discípulos que não eram batizados, eles tinham ouvido a mensagem, sido batizados nas águas, o batismo de João. E Pedro pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E se nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então a Bíblia diz que
Paulo, melhor dizendo, né? Paulo impõe as mãos sobre eles e depois que Paulo ora, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Várias passagens mostram os apóstolos impondo as mãos e orando. E é assim que nós fazemos hoje, quando vamos orar para batismo. Impomos as mãos e oramos. Mas essa não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque assim como aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu e continua acontecendo em vários lugares, sem que ninguém ponha as mãos, ou sem que ninguém até mesmo ore para batismo. Deus pode batizar e batiza pessoas sem que ninguém os coloque as mãos. E eu já vi isso muitas vezes acontecer. Muitas e muitas vezes. Como às vezes a gente ora para Deus batizar, não acontece. Ou acontece uma pessoa de receber, duas. Já fui, há muitos anos atrás, pregar em um culto comum, lá numa igrejinha de interior, daquelas bem retiradas mesmo, bem longe, bem simples, humilde. E ali, num culto muito simples, preguei a palavra, no final chamei alguém para louvar e orei. E Jesus, assim, dentro de 15 minutos, batizou mais de 10 pessoas com o Espírito Santo. Nós não pedimos para ele batizar, nem oramos para batismo. Ele começou a batizar. Jesus batiza na escola dominical, pelo menos anos atrás batizava na escola dominical, alguém ali recebia, falava em línguas. Então, queridos, não há uma regra, contei no vídeo passado que eu já fiz o apelo para as pessoas que queriam entregar a vida a Cristo e alguém vinha à frente e ser batizada sem ninguém orar por ela. Então não há uma regra. No que diz respeito, queridos, a Deus, ao poder de Deus, ao sobrenatural, a teologia não explica e não define Deus. Nenhum teólogo pode pegar Deus e colocar na sua caixinha de sapato da teologia e dizer Deus só faz isso ou Deus não faz aquilo. Não, senhores. Tá? Até hoje tem muitos pregadores e mestres tradicionais dizendo os milagres cessaram, os dons cessaram, mas aquele lá de cima está dizendo, não, eu continuo batizando, e batiza lá, e batiza aqui, e batiza lá, e distribui dons e curas. Então não adianta os homens dizer o que a Bíblia não diz. E não há um único versículo na Bíblia dizendo que os dons cessaram, que o batismo cessou, que aquilo era só para os apóstolos, que hoje nós temos a Bíblia e a Bíblia é o suficiente. Eu já falei num outro vídeo que eu gravei que a igreja primitiva também tinha a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento. Então, isso não era razão para Deus não operar milagres. Então, os cessacionistas dizem que Deus não opera mais hoje porque nós temos a Bíblia. Não há necessidade de provar que Jesus existe operando milagres, nós temos a obrigação de crer na Bíblia. Ora, qualquer pessoa que usar um pouco mais a inteligência, ler o livro de Atos com uma atenção não, com a mente não presa na teologia da sua denominação, você vai ver que os milagres iam abrindo as portas para muitas conversões e para muitas pessoas crerem na mensagem, como nos dias de Jesus ele fazia milagres para as pessoas crerem que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então ninguém pode mudar isso. É sobrenatural. E a experiência, irmãos, não tem explicação e não é igual para ninguém. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa. Na igreja, tentei receber, fui para a frente, fui para o altar, oraram por mim, puseram as mãos sobre mim, fizeram muitas coisas. Nunca recebi na igreja. Estava orando, estava jejuando um dia, um domingo de tarde, ensolarado, verão, 4 horas da tarde. Comecei a sentir um fogo que se revolvia dentro de mim, aquele fogo que fazia dias que me inquietava. Fui para o quarto de novo e ali orando, fui batizado. Não houve grandes estardalhaços, não houve grandes coisas. Eu não sei se porque eu já vinha vivendo muitas experiências, eu já estava cheio do Espírito Santo fazia muito tempo. Porque você pode estar cheio do Espírito Santo sem ser batizado. Sabia disso? Então, pastor, um crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode ser cheio do Espírito Santo? Claro que pode. O batismo é uma coisa, estar cheio é outra. O batismo é quase como um transbordamento. Aquilo que já está cheio transborda, jorra. Lembra que Jesus disse,
aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão, quer dizer, surgirão do vosso ventre. E a Bíblia diz assim, e ele dizia isso do Espírito Santo que haveria de vir. Então isso é uma obra de Deus, não é igual. Não há como você pegar e dizer vai ser assim, vai ser assado. E eu aprendi que em nada nas coisas de Deus, nós homens, nós seres humanos conseguimos colocar regras. E toda vez que o homem quer botar um ponto aonde Deus botou uma vírgula, ele vai se dar mal. Não adianta nós lutarmos contra o Senhor. Então eu creio na Bíblia. E para que você saiba qual é a teologia que eu creio, a minha teologia ela se divide apenas em 2 colunas. Essas 2 colunas sustentam todo o meu modo de crer e estudar a Bíblia dali para frente. A primeira, Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. E é claro, muito mais ainda, mas o que a Bíblia diz que Ele é, eu creio. Deus faz tudo que a Bíblia diz que Ele faz. Eu creio. Então, essa é a minha teologia. Quem que é Deus? Tudo que a Bíblia diz que Ele é. O que Ele faz? Tudo que Ele já fez, Ele faz. Quem garante para mim ou para você que Deus não continua em outros universos e multiversos? Nesse mesmo momento está criando outros mundos com outras pessoas e tal. Quem que garante? O seu teólogo, o seu pastor ou alguém aqui, ele conhece todo o universo, ele viajou tudo, ele conhece toda a ciência. Para ele dizer, não. Mas está cheio de gente dizendo coisas que Deus não disse e que não estão na Bíblia. E quando não estão ou quando não sabemos, é melhor termos a humildade de dizermos, eu não sei. Isso não se explica. Outra coisa, há um desejo muito grande de Deus de que as pessoas tenham essa experiência. E é interessante que algumas buscam, Deus permite um tempo de busca para dar. Outras nem pediram, recebem. Batismo com o Espírito Santo é assim. Já vi pessoas que não estavam orando e nem pedindo e foram batizadas. E no meu caso até tem uma experiência que eu conto. Ela é até cômica, porque uma noite antes de eu ser batizado no Espírito Santo, ou seja, que eu seria no dia seguinte, eu fui para a frente. E Jesus batizou ali apenas uma mulher aquela noite. E naquele contexto, naquele grupo de irmãos que estava ali, não menosprezando nem julgando a irmã, mas eu sabia que eu e talvez outros irmãos ali estávamos orando e buscando muito mais do que ela. Porque ela não estava bem firme na igreja. E ela foi a única que recebeu. E eu cheguei a ficar até bravo com Jesus. Porque na lógica humana, eu deveria e outros que estivessem buscando mais receber. Hoje, como pastor, eu sei o que Deus fez. Como o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Aquela mulher que estava lutando para se firmar nos caminhos de Deus, precisava mais do que nós. Por isso o Senhor deu a ela primeiro. Porque Jesus Cristo é o batizador. Eu creio e vou pregar até o último dia da minha vida que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que breve Ele voltará. Essa é as 4 bases da pregação pentecostal da Assembleia de Deus que iniciou-se neste país com nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Eu quero dizer que se você não recebeu, não desista, busque, deseje, porque também é desejo de Deus te batizar. Deus quer batizar. Deus quer uma igreja poderosa. Eu venho assim analisando esses 30 anos, eu fui observando igrejas que eu trabalhei, e foi muito bom que Deus me levou por muitos lugares, e eu passei por várias denominações, igrejas, conheci muita gente, pastores, porque isso te dá uma bagagem. Uma coisa, você está sempre num lugar, você só tem aquela visão ali, esse é um mundo que você conhece. Se você está 20 anos na mesma igreja, você não viaja. Não? O que você conhece de evangelho é aquilo ali. Se você viaja mais, se você viaja o mundo, quando você sai do país, aí que você vai ver que lá fora é muito mais diferente as igrejas, mas esse mesmo Deus continua operando lá.
Então eu agradeço a Deus pelos muitos lugares que eu trabalhei, pelas experiências que eu tive, pelos pastores que eu trabalhei ao lado, pelas igrejas que eu liderei, que eu comecei, pelos ministérios que eu trabalhei, porque isso me deu uma bagagem. E eu sempre vim observando, eu via Deus mostrando o interesse dele de batizar. E o interesse dele é que nós permaneçamos cheios de fogo, né? Usando agora uma expressão nossa, né? Pentecostais mesmo, né? Cheios de fogo, cheios de unção, cheios de poder. E eu quero encerrar esse vídeo contando um testemunho extraordinário e verídico. Porém, eu só vou omitir aqui nomes por ética, porque eu não tenho autorização desse pastor para contar o testemunho, mas é público e eu ouvi da boca dele. Então eu vou contar para vocês uma experiência extraordinária nesse quesito. Aqui em Santa Catarina, na cidade de Joinville, há muitos anos atrás, ali final da década de 80 mais ou menos, 70, 80, era muito difícil fazer um curso de teologia. Na época que eu me converti já era difícil. Hoje toda a igreja tem o seu núcleo, há muitas escolas teológicas e há muitos cursos oferecidos pela internet. É verdade que nem todos são bons, né? E para quem não sabe julgar, não sabe o que está fazendo. Mas existe, na minha época não tinha e antes era mais difícil ainda. E também havia uma certa resistência, né? Havia um medo que a teologia esfriasse a igreja, apagasse o fogo. E não é verdade. A boa teologia, ela tem que nos tornar mais humildes, mais espirituais e mais fiéis a Deus. A teologia que só enche o nosso intelecto e engrandece o nosso ego, não serve para nada essa teologia, para nada. Então, esse pastor, na época, teve a oportunidade de fazer um curso, um bacharel em teologia. Foi um dos primeiros pastores do estado de Santa Catarina a se tornar bacharel em teologia. Ele já era pregador, e era aquele pregador bem assembleano como nós conhecemos, avivado, espiritual, que orava pelos irmãos, pela cura e para batismo, e fazia aqueles trabalhos bem pentecostais. Porém, quando ele fez o curso, aquilo mexeu com o ego dele, isso ele mesmo contando, porque agora ele entendia de homilética, de exegese, de hermenêutica, né? As ciências que ensinam a preparar o sermão, interpretar, então tudo era medido na pregação dele, o movimento das mãos, ele assumia o púlpito e ficava ali paradinho, né? Não andava mais igual ele fazia antes, que ele andava, ou descia, ia lá embaixo, tal, né? Tinha aquela liberdade que há nos cultos e nas pregações pentecostais. Então ele mudou, resumindo, ele mudou. A partir do momento que ele fez o bacharel em teologia, ele mudou. E passou a pregar exatamente assim, aquela mensagem bem elaborada, bem feita, porém fria. E se ele assumisse o púlpito, que a igreja estava avivada, porque havia alguém que tinha louvado antes, então é normal que o culto se aviva, o povo começa a glorificar, a falar línguas, ele batia na campainha e ficava esperando e dizia, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto o último irmão não se aquietasse, ele não começava a ministrar bem metódico. E terminava a mensagem daquele mesmo jeito, orava, encerrava o culto e ele mudou. Todo mundo percebeu, é claro. E muitos diziam, eu preferi o pastor fulano como era antes. Mas ele ouvia quem? Com isso, é claro, ele se tornou mais conhecido e começou a viajar mais e a fazer grandes eventos, porque agora ele tinha uma formação e um conhecimento que a grande maioria ainda não tinha naquela época. E ele foi pregar numa grande igreja em São Paulo, num congresso de jovens, que fora feito num ginásio, porque o campo era grande, então reuniu ali todas as congregações daquele campo dentro de São Paulo. Eu conheci o pastor presidente da época, hoje ele é falecido, pertenceu à mesma convenção que eu pertencia em São Paulo, como a DESP, ele foi para os Estados Unidos, voltou, e hoje ele dorme no Senhor. Nessa época, esse pastor era muito projetado, ele era um pregador famoso, o pastor da igreja, que convidou esse aqui de Joinville, que eu estou contando a experiência. Olha que interessante, ele conta que, se não me engano, no último dia do culto, do congresso,
quando chegou a hora da palavra, que ele assumiu o púlpito para pregar daquele mesmo jeito, parado ali, sem se movimentar, trazer aquela mesma palavra, quando ele assumiu o púlpito, Deus levantou uma irmã em profecia lá embaixo no ginásio. E aquela irmã veio lá da parte de trás, com uma das mãos levantada, marchando e vinha falando em línguas, cheia de autoridade. Você que é crente mais antigo, lembra disso? Lembra daquelas irmãs que se levantavam cheias de autoridade no meio do culto? E ninguém contestava, porque do pastor aos irmãos sabiam quem que eram as mulheres de Deus. E profetizava para a igreja e havia um temor muito grande, silêncio e muitas vezes uma explosão de avivamento, de operação de Deus. Essa irmã vem marchando e falando em línguas cheia de autoridade. E apontou, e ela vinha marchando e apontou para ele lá de baixo e veio andando na direção e diz assim: homem, por que tu mudaste? Eu não me lembro, queridos, exatamente toda a mensagem, porque faz tempo que eu ouvi o testemunho, mas estou mostrando aqui mais ou menos como que Deus falou. Deus cobra dele a mudança. E Deus diz: hoje eu vou te mostrar que quem manda na obra sou eu. E hoje tu vais pular aqui dentro. Porque ele pregava muito contra quem pulava, contra quem corria dentro da igreja. Ele começou a bater nessas questões. Ele disse: hoje tu vais pular aqui. Hoje tu vais correr aqui. E ele conta, irmãos, em que enquanto a irmã ia vindo e profetizando, um poder começou a tomar conta dele, ele começou a tremer. Aí ele se agarrou no púlpito. Ele disse: não, Jesus, correr aqui não. Eu não vou correr. Pular aqui não. E as pernas começaram a tremer, irmãos. E bater no chão incontrolavelmente. E Deus dizia assim: hoje tu vais correr aqui. Tu vais pular aqui. Daqui a pouco as pernas dele começaram a bater no chão assim. Ó. E ele não controlava mais. Não controlava mais. E daqui a pouco ele solta o púlpito, ele corre de um lado para o outro. Corre, desce a escada da plataforma do ginásio. A mulher dele estava lá embaixo sentada. E quando ela vê ele vindo, ela vai na direção dele. Pega na mão dele. E ele, tomado pelo Espírito, eu estou contando para vocês isso aqui diante de Deus. Isso aqui é um tipo de coisa que não se mente, não se inventa. Ele, tomado pelo Espírito de Deus, Deus leva ele para fora do ginásio e faz ele correr ao redor do ginásio. Tudo que ele pregava contra por orgulho, não era uma correção, porque nós temos que corrigir as meninices, os exageros do Pentecoste. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você corrigir por orgulho, é menosprezar as pessoas mais simples. Deus fez esse homem correr. Só que à medida que ele corria em torno, ao redor do ginásio, de mão dada com a esposa estava de coquezinho, já caiu o coque, descabelou tudo. E dentro do ginásio o poder caiu, irmãos. O Espírito Santo pregou aquela noite, batizou, pessoas se entregaram a Cristo sem pregação, sem convite, sem nada. Muitas curas, muitas renovações e foi uma explosão de poder que terminou altas horas da noite. Quando depois de várias voltas ele consegue voltar para dentro, banhado em suor, com a esposa toda escabelada. E Deus estava apenas mostrando para um mero mortal que querer se opor à ação do Espírito não dá certo, irmãos. Não adianta. Toda pessoa que se levantar contra a obra do Espírito, se ele for um pastor de igreja, a igreja mirra, vira em nada. Essas experiências eu já vi. Toda pessoa que começa a atacar uma pessoa que Deus usa, às vezes julgar, dizer que não é Deus, ou dizer que até é espírito maligno, Deus trata com essa pessoa. Queridos, se tem algo que Deus não gosta que toque, é na mensagem da cruz, é no nome do seu Filho, é na pessoa do Espírito, na obra do Espírito, tanto quanto é santo o Espírito de Deus, é santa a sua obra. Cuidado você que gosta de brincar, de imitar línguas. Cuidado você que brinca com o Espírito Santo, com os dons. Cuidado, querido. Essas coisas não se brincam, são coisas de Deus, são coisas santas. Nesses 2000 anos de cristianismo, vamos pegar aqui a nossa denominação, né? 100 e tantos anos da Assembleia de Deus.
Quanta coisa extraordinária Deus fez. Não faltaria o tempo. Estamos com 39 minutos de vídeo. Eu trouxe aqui um pequeno estudo e contei um testemunho para você ver como que o tempo passa. Mas eu creio que você já entendeu o que Deus queria falar. Porque Deus é simples na maneira de falar. Quando Deus quer fazer algo, Deus manda buscar o profeta. O anjo vai e fala com Cornélio que manda chamar o pregador. Deus manda o anjo para falar com quem ele quer. Quando Deus quer, não precisa pregar, terminar o culto, terminar a parte da pregação para chamar as pessoas para frente. Ele batiza lá no banco, se ele quiser. Como eu contei a experiência no vídeo de ontem, num dos cultos que eu preguei, assim, né, a gente viu muita coisa já, mas aquele culto de governador Celso Ramos foi um dos cultos mais extraordinários que eu já fui. Mais extraordinários, um culto em que eu não consegui terminar de pregar. Um culto em que não é igual a gente vê essas igrejas no YouTube hoje, que solta um corinho de fogo, tem gente pulando. Desligou o corinho, acabou o fogo. Não, irmãos, isso não é Pentecostes. O Pentecoste verdadeiro é quando o poder de Deus cai, todo mundo sente. Nessa festividade de governador Celso Ramos, ali não tinha quem não sentisse, quem não chorar, das crianças aos mais velhos. Essa é a obra verdadeira do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua igreja e na terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você agora, orar pela sua família. Eu não sei, estou sentindo agora aqui no Espírito que hoje várias pessoas que estão me assistindo estão com pesar, estão se sentindo desanimadas por dentro, entristecidas. Tem uma palavra de Deus para você, não desanime não. Deus tem ouvido as tuas orações. E uma grande vitória não está longe de chegar a você. Continue, diz o Senhor, continue. Porque a vitória virá e ela será grande na tua vida, diz o Senhor. Busque a Deus. Essa palavra tem um destino certo, queridos. Há uma pessoa com um grande pesar, mas o Espírito Santo está aí com você agora. Ele vai remover, vai te tocar. Você vai sentir um alívio, uma paz profunda. E a partir de hoje você vai começar a dormir melhor. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E é um Deus que faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Amém, queridos? Vamos orar? Antes de orar, mais uma vez, por favor, deixe o seu like. Me abençoe deixando o seu like. Comente aqui a sua experiência. Você já viu algo bem extraordinário na igreja? Se você já ouviu, conte aqui. Isso edifica a fé de outros. Essa geração mais recente não viu, irmãos. Não conhece ainda o que já aconteceu. Mas eu creio que Deus ainda fará de novo, porque a obra é dele. Não existe isso de agora nunca mais vai acontecer. Deus tem tempos, tem estações para fazer as coisas. Tem ideias, projetos que ele vai realizando na medida em que a gente vai servindo a ele. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você sentiu de Deus, de abençoar a minha vida, é porque foi o Espírito que te tocou. Então, abrindo a descrição aqui, você encontra a minha chave Pix. Através desta chave, você pode mandar uma oferta voluntária, segundo Deus tocou no seu coração. E a minha oração sempre é que Deus lhe dê muitas vezes mais, além desta bênção que você está enviando para a minha vida, segundo a palavra de Deus, porque é a palavra que promete Deus recompensar a semente que plantamos. Oremos a Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, por refletirmos, por meditarmos nesta obra. Não há o que o Senhor não possa fazer. Nós vemos muitas impossibilidades, o Senhor não conhece nenhuma. Oro por este povo, para que eles tenham todos uma experiência pentecostal. Oro pelos que não são batizados ainda, que o Senhor os batize com o Espírito Santo. Oro por aqueles que já são batizados, mas precisam de uma renovação. Oro para que o Senhor os renove. Oro pedindo dons espirituais. Oro, meu Deus, por aqueles que estão aflitos, angustiados. Esta pessoa que o Senhor me deu uma palavra profética, toca no coração desta mulher.
alivia, leva embora este peso, ela sente, meu Deus, como que se tivesse uma bola de ferro no seu peito, um peso, remova agora. Que ela sinta agora o toque do teu Espírito, que saia todo o peso e toda a opressão da mente e do coração dela e venha agora o gozo e o refrigério do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Abençoa o teu povo, abençoa a família, a casa, o emprego, a empresa, o comércio. Abençoa o ganha-pão, Senhor, do teu povo. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. E até amanhã, até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.